Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês uma explicação sobre o assunto de vetores, que é um assunto muito importante para a disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, já que ela serve de base para outros assuntos da mesma e também que é um assunto muito utilizado em outras cadeiras do curso que vão usar ela como base. Então, vamos lá. Primeiro, vamos com o questionamento do que são vetores. Eles são segmentos de retas que possuem módulo, sentido e direção. Vamos começar com direção. A direção é uma reta imaginária que possui dois pontos que foram destacados e um foi utilizado como ponto de partida e o outro como ponto de chegada. E é traçado um segmento de reta até o ponto de chegada. Ao se aproximar, é desenhado uma reta para representar o sentido do vetor. Vamos observar a relação direção-sentido. Exemplificando de uma forma melhor, é como se fosse uma avenida e eu tenho o sentido do centro da cidade e o sentido do subúrbio. Então eu pego um ônibus indo para o centro e acabo passando por um amigo que está indo ao sentido contrário ao meu, ou seja, indo para o subúrbio. Então eu posso ter a mesma direção, mas sentidos diferentes. Ou seja, eu estava indo para um sentido que era o sentido centro da cidade e eu encontrei um amigo meu que estava indo para o subúrbio. A gente estava na mesma direção, que era a avenida, só que eu estava indo para o sentido da cidade, do centro da cidade, e ele estava indo para o sentido subúrbio. Ou seja, eu posso ter vetores com o mesmo módulo, só que com sentido diferente. Um com sentido para a direita e o outro para a esquerda. Um com a direção na horizontal, mas um com sentido para cima, o outro para baixo. Entenderam? E passando o slide. Temos as representações que um vetor pode ser representado por uma letra com uma setinha em cima. Como temos os exemplos. Eu tenho o vetor Azinho com a setinha em cima. E também eu tenho o vetor AB. E que esse vetor AB, ele tem dois pontos, ele tem duas letras na verdade. Porque essas duas letras são dois pontos que contêm o vetor nos mesmos, ou seja, o vetor está entre esses dois pontos. Por isso que eu tenho um vetor com duas letras e essas letras estão maiúsculas, porque são dois pontos que contêm o vetor. Já o seu módulo, o comprimento, ele é escrito da forma de duas barras ao redor da letra, e esse valor sempre será positivo, por causa da representação do módulo na matemática, pois ele representa a distância. Essa distância tem que ser positiva. Então, com os cálculos, chegamos em valores positivos para o módulo do vetor. Beleza? Então, toda vez que a gente vê um módulo de um vetor, e quando a gente calcular esse módulo por conta do significado matemático de vetor, essa distância, ou seja, esse comprimento desse vetor sempre será positivo. Agora vamos ver os vetores e suas dimensões. Se eu tenho um vetor de uma dimensão, a gente vai entender que quando a gente representar esse vetor matematicamente por números, na verdade, a gente vai ter umas coordenadas. E essas coordenadas estão ligadas diretamente com o número de dimensões que esse vetor está. Se eu tenho um vetor com uma dimensão, logo, esse vetor vai ter somente uma coordenada. Eu tenho o vetor V, esse vetor V só tem uma coordenada que é o X. E como que eu desenho esse vetor? Como que eu consigo representar esse vetor? Simples. Eu pego como fosse uma reta que parte do ponto de origem, que é o ponto zero. Lembrem, esse vetor aí só tem uma coordenada, ou seja, ele só vai ter uma coordenada que é o zero. O ponto de origem é sempre zero. Todas as coordenadas são iguais a zero, ou seja, quando eu tenho uma dimensão, eu vou ter uma coordenada e o ponto de origem vai ser somente o zero. E eu vou até o ponto da coordenada desse vetor. Com os exemplos eu tenho que o Vzinho, a coordenada dele é somente o número 1. Ou seja, eu vou sair do ponto 0, o ponto de início da dimensão, e até o número 1. A mesma coisa com o D, que eu vou sair do ponto 0 até o número 3. E agora, se eu tiver duas dimensões, é a mesma coisa, só que eu vou ter agora duas coordenadas. Eu vou ter x e y. E se eu for esboçar no gráfico, fica assim. Ou seja, eu tenho um vetor que sai do ponto de origem, 0 e 0, vai até um ponto do plano e que esse ponto vai ter as coordenadas representadas por x e por y.
E se a gente perceber o exemplo aqui, eu tenho o vetor G, que ele sai do ponto de origem e vai até o ponto que tem as coordenadas no x3 e no y4. Se eu pegar o vetor J e sair da origem e até um ponto no plano que vai ter as coordenadas no x2 e no y7. E agora, Davi, e se tiver 3 dimensões? É a mesma coisa, só que vai ter x, y e z. E como que eu vou desenhar esse vetor no espaço, já que tem 3 coordenadas? Simples, se liga no desenho aí. Então eu tenho que um vetor ele sai do ponto de origem, 0, 0 e 0, e vai até um ponto no espaço que tenha um x, um y e um z, respectivamente. Um exemplo, se eu tenho o vetor f vai sair do ponto de origem e vai até um ponto no espaço que vai ter o x igual a 2, o y igual a 3 e o z igual a 5. E a mesma coisa também com o vetor e. Ele sai do ponto de início, ou seja, o ponto 0, 0 e 0, até um ponto no espaço que tenha o x igual a 1, o y igual a 4 e o z igual a 6. Beleza? E agora vamos ver aqui para que servem os vetores. Bom, os vetores têm várias aplicações. Ele é um assunto de matemática, mas ele tem aplicações em várias áreas. Eu vou falar aqui uma área para vocês que eu tenho mais intimidade, que é a física. Bom, na física ele é aplicado até nas coisas mais elementares, mais simples, até nas mais complexas. As mais simples como na dinâmica, na cinemática. Na cinemática para descrever movimentos, acelerações, na dinâmica para descrever forças, como que a gente está vendo nessa imagem aí. Eu tenho que um vetor, ele vai estar representando a direção e o sentido da força. Ou seja, eu posso saber por onde aquela força está indo, está indo em contato, ou seja, para onde aquela força está apontando. E também nas coisas mais complexas, como no eletromagnetismo, que eu consigo ter vetores nos polos de ímãs, que eles vão repelir ou atrair tipos de cargas diferentes. Se ele é positivo, ele atrai carga negativa e repele positiva, e se ele é negativo, atrai positiva e repele negativa. E agora a gente tem algumas propriedades dos vetores. Bom, eu tenho os vetores paralelos, que são vetores que eles têm as direções paralelas. Ou seja, o que são direções, Davi? As direções são as retas imaginárias, ou seja, ele tem essas retas imaginárias paralelas. E como que eu descrevo isso, Davi? Simples. Eu tenho uma notação específica para isso. Eu tenho, no primeiro exemplo, eu tenho o vetor F e o vetor G. Para representar o paralelismo, paralelismo desses dois vetores, eu pego, para representar, eu faço dois tracinhos, ou seja, eu boto um vetor, dois tracinhos, o outro vetor. Peguei o vetor F e o vetor G, coloquei dois tracinhos no meio e ali eu represento. E eu leio como, Davi? O vetor F ele é paralelo ao vetor G. E assim sucessivamente com os outros exemplos. E, Davi, eu também não sei se existe não paralelos. Sim, existem vetores não paralelos. E são vetores totalmente diferentes. Eles não têm nem direção, nem sentido, nem módulos iguais. Eles são vetores completamente diferentes. E por último, e menos importante, eu consigo deslocar esses vetores no espaço, beleza? Posso colocar esses vetores mais para o lado, mais para cima, mais para baixo. Eu consigo mudar ele de lugar no espaço, beleza? Então, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado de coração e um abraço.